Quero ser eremita e agora? Pessoal, eu sou a amada Sofia da Sagrada Face, sou fundadora das Eremitas Servas da Sagrada Face. Quero ser um eremita e agora? O que você vai fazer? Você quer ser eremita? Você quer buscar essa vida plena com Cristo? Quer ser religioso, né? Quer ser um religioso e um eremita? E agora? O que você vai fazer? Então eu vou te dar os passo a passo para você ser um eremita. Escute bem. Para ser um eremita, basta o seguinte. Em primeiro lugar, ter o chamado à vida a vida eremítica, tá certo? E a vocação é uma certeza. Deus nos escolhe, principalmente aqueles que querem ser religiosos. Primeiro você vai ter a certeza do seu chamado à vida religiosa. Depois o Senhor com certeza vai te mostrar a vida eremítica, às vezes logo de primeira, às vezes vai demorar um pouquinho, mas o Senhor lhe mostra como você vai ser religioso. Tá bom? E aos que querem ser eremitas leigos, vocês também vão sentir essa vocação. Às vezes, mesmo que você seja casado, você e sua esposa podem sentir também esse chamado, tá bom? Então, o que precisa para ser um eremita? Primeiro, você ter o chamado. Segundo, você ter a determinação de ser, né? Porque é necessário que a gente seja determinado em nossas escolhas, para depois a gente não olhar para trás e nos arrepender do que começamos, como o Santo Antão fala. Então devemos sempre ter o mesmo fervor para que a gente não se arrependa do caminho que escolhemos, da vida ascética, tá bom? O terceiro, seguir um carisma e uma espiritualidade. É bom que você siga um carisma e uma espiritualidade, seja um carisma e uma espiritualidade voltada mais para a parte franciscana, para a parte carmelita, para a parte, né, ou um carisma novo, uma espiritualidade nova que o Senhor lhe inspire, como por exemplo, totalmente ligados à devoção das almas do purgatório, ou ligados a uma outra devoção, ou no caso como eu, por exemplo, a reparação e o sacrifício, né? Enfim, o Senhor vai te inspirar, o carisma e a espiritualidade que você vai seguir, o chamado, né? Que é aonde você vai se encontrar mais plenamente com Cristo. O carisma e a espiritualidade é para que você tenha um rumo para seguir, para que você consiga alcançar a perfeita comunhão com Deus como Ele quer. Tá certo? Quarto, você vai precisar escolher uma regra, seja ela já existente ou você vai precisar criar uma regra, tá bom? Você pode pegar uma regra que já existe, tá? Como, por exemplo, a regra de São Bento, regra de São Francisco, né? Que tem para eremitas também, né? Ou qualquer outra regra que já existe, ou você pode criar uma própria regra. Tá certo? Isso eu vou falar no outro vídeo, como você cria a sua regra, tá certo? Mas você pode também, com a ajuda do Espírito Santo, criar a sua própria regra, tá? Depois, sim, você pode usar o hábito religioso. Seja você religioso ou leigo, tá? Você pode usar o hábito, tá bom? Se você for decidir ser eremita religioso ou eremita leigo, você pode usar o hábito. Primeiro, porque o país é livre, tá certo? Segundo, porque até mesmo a ordem terceira de muitas ordens aí usam o hábito, isso não é algo proibido. Na verdade, o uso do hábito religioso é um testemunho externo da sua escolha plena por Cristo. Então, sim, você pode usar um hábito, seja um hábito repetido, mas eu aconselho que nunca faça exatamente igual, só para o pessoal das ordens religiosas não ficarem pegando muito no seu pé, tá bom? Mas se você quiser também, fique à vontade, use o hábito mesmo. Eu incentivo que as pessoas usem os hábitos, principalmente os eremitas, usem mesmo o hábito religioso, usem o hábito, porque isso é muito importante, é um testemunho de fé, tá certo? Então você pode escolher um hábito já existente ou criar o seu próprio hábito conforme o seu carisma, a sua espiritualidade, tá bom? Depois, é importante que você busque um lugar para ser o seu eremitério. Se você morar num apartamento, seu apartamento será seu eremitério. Você será um eremita urbano, tá? Onde você trabalha, seja de meio período, o tempo lá que você trabalha, né? Seja até mesmo numa fábrica, numa loja, enfim. E depois você volta ao seu eremitério e se recolhe em oração, silêncio e solidão. Tá certo? Então você pode sim ser um eremita urbano no seu apartamento, ou por exemplo, você é menor de idade, então você não tem como ter um apartamento ou comprar uma casa na roça, enfim. Então você faz do seu quarto, enquanto você for menor de idade, o seu quarto será a sua cela eremítica. A sua cela eremítica, onde ali você vai estar em silêncio, oração, e mesmo no seu dia a dia você vai, né, se moldando, né, falando menos, né, conversando assim, só o necessário, você está sempre pensando em Deus, em tudo que você faz, tá certo? E depois seria bom você ter um trabalho artesanal para você sobreviver.
tá certo? Um trabalho artesanal ou um trabalho por internet, tá? Um trabalho na cidade, se você for eremita urbano, um trabalho na cidade. Se for eremita rural, você pode, além de ser autossustentável, seria interessante os eremitas rurais serem autossustentáveis, tá certo? Ter uma horta, ter uma criação de uma galinha, um porquinho, enfim, né? E fazer um trabalho artesanal ou um trabalho por internet, tá certo? Que também pode ser. Ou seja, ter um trabalho é importante que você o tenha para que você tenha a parte de sustento, tá certo? Porque nosso Senhor diz que quem trabalha merece ganhar. Então, né, é importante que a gente tenha um trabalho. E agora, isso aí, tudo que eu falei até agora, é a parte eremita em geral, tá certo? Então, sim, você pode usar o hábito, seja você leigo ou religioso. Sim, você pode ter o seu eremitério, seja na roça, seja num apartamento, seja, enfim, né, conforme a vontade de Deus, tá certo? Isso é em geral. Agora, para quem quiser ser eremita religioso, você pode sim, né, estar fazendo os votos. Você precisa fazer na mão do bispo? Não, você não necessita do clero para isso, tá? Você pode fazer os votos particulares, os votos privados que são aceitos pela Igreja Católica Apostólica Romana e que então o fazem eremita, um eremita religioso, tá certo? Então você vai viver a sua vida religiosa e eremítica ao mesmo tempo. Tá bom? Então, você pode estar aí fazendo os 3 votos de pobreza, castidade e obediência, tá certo? São votos privados que você faz diante de Deus, tá bom? E para você que quer ser um eremita leigo, você não é obrigado a fazer os votos religiosos. E para quem quiser ser um eremita casado, isso também não tem problema, tá? Já existe aí eremitas casados ao redor do mundo, né? Que o casal escolhe viver essa vida mais apartada do mundo, vivendo conforme uma castidade conforme o seu estado de vida, né? No caso, e vivendo uma vida mais próxima de Deus. Tá certo? E você pode ser um eremita simplesmente um eremita leigo, que não é casado, mas também não é religioso, mas consagra a sua vida com a própria vida do eremita. A própria vida eremítica já vai ser uma consagração. Ser eremita já exige uma consagração mais plena, porque você renuncia totalmente ao mundo para se dar a Cristo, tá bom? Então é basicamente isso que você precisa para ser o eremita. Tá bom? Mande suas perguntas para o e-mail que vai estar na descrição desse vídeo e também nos ajude com essa obra. Deus os abençoe e salve Maria!